O nosso convidado de hoje é o Ministro das Finanças francês, Michel Sapin. Começaremos, claro, pelo escândalo conhecido como Panama Papers, o caso de evasão fiscal que atingiu proporções planetárias. Em causa estão líderes políticos estrangeiros, como o Primeiro-Ministro islandês, o Presidente da Argentina, o Presidente ucraniano, o Rei da Arábia Saudita ou o círculo de pessoas próximas de Vladimir Putin e do Presidente chinês. Se tudo se confirmar, como classificaria o comportamento destes dirigentes internacionais? Peço desculpa desde já por responder desta forma, mas não pretendo imiscuir-me nos debates políticos internos ou falar acerca do funcionamento da justiça em cada um dos países, que deverão analisar o que se passa, seja ou não seja legal tudo o que aconteceu. O que me parece realmente importante em todas estas revelações é que há uma tomada de consciência que nos permite ver que não encaramos diferentes fenómenos nacionais adicionáveis, mas sim um fenómeno diferente à escala planetária. E para lutar contra esse fenómeno planetário, é necessária a cooperação internacional. O Panamá assumiu o compromisso de começar, a partir de 2018, com a troca de informações automatizada com outros Estados. Mas não parece que o país tenha vindo a cooperar. É essa a realidade? A realidade é que o país parece brincar às escondidas e essa é uma situação que não podemos suportar. Há certos países, muitas vezes, países muito pequenos, que têm no fundo o desejo de continuar a servir de paraísos fiscais, umas ilhas e uns territórios. Podemos dizer os seus nomes, como as Bahamas? Sim, como as Bahamas, as Seychelles e as Seychelles. Guernesey. Sim, mudou as regras também, pelo que pode ver, há coisas que mudaram. Antigamente falávamos da Suíça, agora já não há problemas na Suíça. Até porque muitos dos documentos encontrados sobre o sistema organizado no Panamá relacionam-se com uma necessidade de fugir da Suíça, onde já não podem ser escondidas fortunas ou rendimentos. Falemos agora do déficit das contas públicas francesas. A França conseguiu reduzir o déficit público em 2015. Para os que gostam de números, a redução foi de 0,5, ou seja, para 3,5 do PIB. Uma boa notícia, mas o vice-presidente da Comissão Europeia sublinhou que são dados influenciados pelo chamado ciclo de atividade, ou seja, não ficam a dever-se às vossas políticas. Enganou-se? Reconheceu diante de mim ter-se enganado quando usou esse tipo de expressões. Estive com ele minutos depois e disse-me que as ideias foram mal transmitidas. A Comissão reconhece a verdade das coisas. A França fez esforços consideráveis para controlar o déficit. Em 2015 atingimos um objetivo superior ao previsto pela Comissão Europeia e com condições que não foram fáceis de cumprir. Foi preciso acelerar a diminuição do déficit e proceder ao mesmo tempo ao corte nos impostos, isto depois de terem sido implementadas uma série de taxas obrigatórias. E tivemos ainda de fazer face a um conjunto de gastos suplementares relacionados com situações de urgência. Sofremos os atentados em 2015, aumentámos os gastos com a segurança. Decidimos aumentar de forma contundente as despesas com a defesa nacional, pois o Exército encontra-se no nosso território para proteger os franceses, mas presente também para combater o terrorismo internacional na origem. Falemos do Banco Central Europeu. Mário Draghi, como sabe, utilizou a bazuca monetária há umas semanas com novas medidas pouco convencionais para relançar o crescimento. Como julga o resultado destas medidas? Porque, por um lado, é verdade que o euro e as taxas de juros baixaram, por outro lado, a inflação ainda se encontra na meta dos 2% definidos por Draghi e o crédito bancário arranca de forma tímida. Um resultado mediano?
Enfrentamos enormes obstáculos. Temos uma inflação extremamente baixa e até negativa, pelas razões que já conhece. Além de que a produção de matérias-primas, em particular no setor agrícola, passou por grandes dificuldades, colocando os profissionais do setor em situações muito complicadas. Tendo em conta este panorama extremamente difícil, reconhecemos que temos um Banco Central pertinente, corajoso e determinado. Nada mais sobre o assunto? É uma grande sorte se não tivéssemos podido contar com o Banco Central nos últimos 2 ou 3 anos, onde nos encontraríamos. A única coisa que posso dizer é uma frase de Mário Draghi: a política monetária não pode resolver tudo. E há uma grande determinação em lutar contra esta inflação demasiado baixa e contra esta atividade económica também demasiado baixa, mas não se pode fazer tudo. Cada membro deverá levar a cabo políticas orçamentais o mais inteligentes possível. E deverá o Banco Central Europeu manter essa política de perfusão monetária enquanto a inflação não volta a 2%? Não posso tomar decisões pelo Banco Central Europeu. Posso ouvir o que dizem, ou seja, que é possível chegar mais longe e que deverá ser combatida a inflação, sabendo que os 2% ainda não foram atingidos. A atividade económica europeia não recuperou completamente. Acaba de publicar Jamais Sem a Europa com o seu homólogo alemão Wolfgang Schäuble, um defensor da Europa. É desde sempre um europeísta convicto. O problema é que são cada vez menos na Europa. O crescimento dos partidos populistas e xenófobos são a prova disso. Como voltar então a esse sentimento inicial numa Europa que hoje, é preciso confessar, deixou de fazer-nos sonhar? Há que ver a realidade que enfrentamos, a realidade do aumento dos populismos e do que preocupa as pessoas nos nossos dias. As pessoas querem que o país cresça economicamente e que haja emprego. Querem que o país esteja protegido contra um determinado conjunto de elementos a nível internacional, como o terrorismo ou as pressões migratórias. Mas será que conseguiremos atingir tais objetivos, cada um no seu canto, fechando-nos sobre nós próprios? Claro que não. Não haverá desenvolvimento económico se não existe um espaço para o mesmo. Nem haverá proteção possível se cada um se preocupa apenas consigo próprio. Poderemos realmente proteger as nossas fronteiras, mas imagine que fechamos todas as fronteiras de França. Imagine a perda de liberdade, de fluidez para todos e também em termos económicos. É necessário encarar a realidade e dar um novo fôlego à iniciativa europeísta e não apenas ao ideal europeísta. Não encontraremos soluções para os grandes problemas assim, sozinhos. Não podemos pôr de lado a Europa. Há soluções, mas não imediatas nem miraculosas. Mas é necessário construí-las. Há que deixar que a Europa reencontre a iniciativa e o dinamismo. Merci, Michel Sapin, por cet entretien. Merci à vous.